Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feche os seus olhos. Vamos iniciar com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Eu te dou graças, Senhor, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Que o teu Espírito Santo seja intérprete, Senhor, da tua palavra durante a leitura que fizermos nesse dia de hoje. Continue transformando e edificando nossas vidas através da leitura da tua palavra, Senhor. Abençoa meu irmão, minha irmã que está aqui comigo. Vai dando saúde, vida, paz, Senhor, tranquilidade, suprindo suas necessidades. Honre, Senhor, cada minuto do seu tempo que eles têm tirado, Jesus, para estar em tua presença, observando, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor continue conosco hoje e amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nossas leituras de hoje estão em Isaías nos capítulos 20, 21 e 22. 1 Coríntios capítulo 2. Isaías capítulo 20 diz assim: profecia contra o Egito e Antioquia. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tira o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia o povo que vive deste lado do mar dirá: veja o que aconteceu com aqueles em que confiávamos. A quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria? E agora? Como escaparemos? Capítulo 21. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como o vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, o invasor vem do deserto de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média fecha o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem, levantam-se. Líderes, preparem os escudos. Assim diz o Senhor para mim: vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo que se aproximar. Quando ele vê carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fica alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre dos sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem o homem no carro com uma parelha de cavalos, e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na ira. Eu lhes conto tudo o que ouvi, da parte do Senhor, dos exércitos, da parte do Deus de Israel. Profecia contra Edom. Advertência contra do mar. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? Guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, volte e pergunte. Profecia contra a Arábia. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temar, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de um ano, e nem um dia a mais, toda a pomba de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os seus sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Capítulo 22. Profecia contra Jerusalém. Advertência contra o Vale da Visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos. Foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encorajados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano Senhor dos Exércitos enviou um dia de tumulto.
pisoteamento e pavor ao vale da visão. Dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Ela o apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos, que ostentam o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, e cavaleiros tomaram posição junto à porta da cidade. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muitos as planejou. Naquele dia o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem, pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Profecia contra Sebna. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui e que lhe deu permissão para abrir aqui um tumulto. Você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha do seu lugar de descanso, veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá. E lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa de seu senhor. E o demitirei de suas funções, e do seu cargo você será disposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com seu cinto o revestirei de força. A ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém, sobre os ombros dele é a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o financiarei, o fincarei, como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole, seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos. A estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabatará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, do qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio de seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém discernir. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Glória a Deus. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.